Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui do canal do Professor Kleber Paixão. Eh, Esse canal aqui é comunitário, não é só meu, é nosso. É de todos aqueles que querem ter boa teologia e tudo mais, e teologia com responsabilidade e com saúde, né? Que edifique a fé da igreja, que faça você ser um crente melhor, tá bom? Se você gosta do conteúdo desse vídeo, curte ele, compartilha, se inscreva no canal. Deixe seus comentários, deixe seu, o seu joinha, deixe o sininho, a notificação avisado para você receber novos vídeos. Deixe seu comentário e seja membro do canal se você puder para ajudar o canal. Você ajuda bastante o canal sendo membro. E digo para vocês ajudam de coração. É, é sempre para a glória de Deus. Eu sou muito feliz por todo o bem que todos desse canal têm feito por mim. Serei eternamente grato. Serei eternamente grato. Antes desse canal, desse vídeo, eu quero falar algumas considerações rapidamente para não demorar muito, tá bom? Primeira coisa, orem por uma família de um amigo meu, servo de Deus. Eu até pedi oração aqui no meu canal por ele, né? Ele tava com câncer. E ontem Deus aprove em levá-lo, né? E orem por ele. Por ele não. Orem pela família dele, porque Deus o levou e ficou a família em desespero, chorando, né? Eu estive com ele no Réveillon do ano passado, como passamos a virada do ano junto, caro servo de Deus. E ele veio aqui em casa um pouco, um mês antes de Deus levar ele agora. E veio aqui, nós conversamos, ele estava muito debilitado, muito doente. Nós oramos por ele, oramos por ele, minha esposa orou por ele. E praticamente ele comeu a comida da minha esposa. E praticamente ajudamos também uma questão ali financeira, um dinheirinho pequeno, mas ajudamos, porque é muito difícil ter uma pessoa doente dentro de casa, né? E o que pudemos fazer, né? Deus deu a graça de fazer. E ele comeu a comida da minha esposa, deu um abraço em mim, deu um beijo, praticamente se despediu de mim. Agora a gente vai ver ele na eternidade, lá na eternidade. Então orem por ele. Orem pela minha esposa, ela também não tá muito bem. Já há uns dias pra cá que ela não tá muito bem. É, muitos problemas psicológicos, né? E agora também Deus leva o nosso amigo. Ela não tá bem. Ora por ela, por gentileza. Orem por ela. É muita tribulação, né? Mas orem por ela, pelo amor. É assim, para que Deus possa fazer uma obra. Dito isso, rapidamente, dito isso, falado aqui para vocês. Segunda coisa, irmão, de toda aquela confusão que teve há 2 semanas atrás, tudo mais, direito de resposta, tudo isso, as informações, eu não sei se são verdadeiras, mas as que chegaram até mim, que o Braz, os presidenciáveis, irmão Salvador, todos esses irmãos não estavam de acordo com essa carta, né? Foi alguém ali que fez, mas o Salvador não estava. Salvador é o presidente, se ele não estava de acordo, ele não está de acordo. E eu até estranhei aquela carta, na verdade. Então, fizeram a revelia, né? Fizeram a revelia a carta, mas Salvador não estava de acordo com isso, não. Pelo menos essa é a informação que tiveram. Se for verdade, que Deus abençoe, irmão Salvador. Tá bom? Esse é um outro recado. É, Então, dito isso, meus irmãos, muita gente ainda entra em contato comigo, falou que, na verdade, se sente representado, até irmãos de ministério. Isso é bom. É bom porque tem pessoa lutando pelo que é bom, né? Lutando pelo que é certo. Hoje eu vou fazer um vídeo. Lembrei também de um outro recado. Tem pessoas que vêm aqui no meu canal e ela começa a falar coisas assim absurdas. Porque no último vídeo meu que eu falei sobre eu tinha uma deficiência visual e tudo mais, a pessoa, em luvas de pelica, né, sauda pra Zeus no comentário.
Aí ele me xinga, me xinga, me xinga, e ainda no final, não vai embora da igreja não, Deus te abençoe, mas me xingou. Então assim, e fora que falou que era vitimismo, eu denunciei a conta, né? Provavelmente era uma conta fake. Mas, gente, nunca chame um deficiente de vitimista. Isso é crime. A pessoa pode abrir um boletim de ocorrência na abrir um boletim de ocorrência na delegacia do portador de deficiência. Tem uma, eu sei porque eu já abri um boletim de ocorrência lá. E também em crimes cibernéticos. Então, é discurso de ódio, é discurso de preconceito contra o deficiente. Ah, o camarada não tem o olho. Ah, ele é vitimista. Ah, ele tá sem a perna. Não, ele é vitimista. Gente, a pessoa fala e comete crime, não percebe o crime que ele tá cometendo. Nunca fale isso com um deficiente. Primeiro que é imoral, né? E dentro da lei é um crime, tá? Então é isso, irmãos. Tomem muito cuidado com o que comentam, faz os comentários embaixo. De você discordar da minha fala, você pode discordar. Estamos um país democrático. Ainda estamos um país democrático. Ainda. Mas, infelizmente, logo, logo é possível que não estejamos mais. Tem muita coisa acontecendo aí e a democracia eu acho que não vai imperar tanto assim, não. Mas por enquanto estamos um país democrático. Vamos lutar por ele. Vamos lutar. Você tem o direito, todo o direito de não concordar comigo, tá bom? Então só toma cuidado com o que escreve no comentário, tá, gente? Pra não cometer um crime, para não falar besteira e tudo mais. Deus abençoe a vida de cada um que pede oração, que me entra em contato comigo, compra os cursos, ajuda bastante a gente continuar aqui no canal. Orem por nós, né? E a gente vai continuar orando outro recado importante também, é, muita gente entrou em contato comigo, até advogados perguntando para mim se eu tive ajuda de algum advogado para fazer os meus vídeos. Não, eu não tive. Por quê? Então, como que você soube fazer aqueles vídeos? Primeiro, irmão, graças a Deus, toda a honra e toda a glória seja a Deus, eu sou uma pessoa esclarecida. Sou uma pessoa esclarecida, irmão. Então, eu sei os meus deveres, sei os meus direitos. E eu sei quando que eu estou fora da lei e quando eu estou dentro da lei. Tá bom? Então, é isso. Tá bom? Eu, graças a Deus, estou dentro da lei e eu não tive ajuda de ninguém para fazer aqueles meus vídeos, tá bom? Falando sobre as leis e tal. Uma coisa que Deus iluminou minha mente. Deus ilumina, Deus abençoa a nossa mente, me abençoa com inteligência. É bênção de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. E por último, irmão, duas coisas. As pessoas mandam um vídeo para mim de um idoso. Ele fez um vídeo me xingando na internet, falando besteira. É idoso, irmão. Eu não vou responder aqui no meu canal um idoso. Primeiro que é crime, tá? Se você zombar de um idoso, fazer chacota de um idoso, humilhar um idoso, brigar com um idoso é crime. Vai contra os direitos do idoso, né? Tem os direitos do idoso. Então, eu não vou responder idoso aqui no meu canal. Aí também alguém mandou um vídeo, essa pessoa tá... Bom, não vou responder, é um jovem, tá lá me xingando na internet, deixa xingar. Porque ele já tá dando trabalho pro Ministério, o Ministério tá caçando ele por lá. Esse dia um irmão de Ministério ligou pra mim, você conhece essa pessoa? Eu falei, não, porque ele tá dando trabalho, ele precisa achar ele. Eu falei, eu não conheço ele não, mas ele não gosta de mim, ele faz os vídeos na internet porque ele não gosta de mim. Eu falei, não, mas ele já tá caçando pra dar um jeito nele. O Ministério tá caçando ele, você acha que eu vou responder ele na internet? Eu nem vou responder. Deixa eles xingarem, deixa as pessoas fazer vídeo me xingando, porque eles apresentam o Kleber pra internet. Os canais deles são muitas vezes maiores que os meus. Então, quando eles apresentam lá o Kleber pra internet me xingando lá, a pessoa vem aqui no meu canal e aprende. Teve uma pessoa, acho que duas pessoas essa semana, que falou: Kleber, eu tava num canal, a pessoa te xingou, eu conhecia lá, segui a pessoa te xingou. Eu falei, mas quem é o Kleber? Eu não sei, vamos lá no canal dele. Aí foi lá no meu canal, assistiu minhas aulas, falou: eu gostei do Kleber e vou ficar no canal do Kleber. Então deixa a pessoa xingar, irmão. Deixa, eu não vou responder aqui nos meus vídeos, não. Deixa elas comentarem, deixa elas xingarem, não tem um país democrático. Ninguém é obrigado a concordar comigo, tá bom? Dito isso, vamos lá. O vídeo de hoje é porque tá tendo alguns rumores, presta bastante atenção que eu vou falar aqui no começo do vídeo. Porque tem pessoa que assiste o vídeo até os 10, 12 minutos,
Depois desliga e já vem comentando, me xingando aqui. Então presta bastante atenção. Tá tendo um rumor que é possível que saia uma circular, que eu acho que a pessoa foi enganada por alguma notícia da internet, de que os jovens estão se tornando calvinistas dentro da congregação, e por causa do calvinismo tem um monte de gente pecando, um monte de mocidade pecando, e é possível que eles venham falar contra algumas doutrinas dentro do calvinismo, tá? É possível que isso seja circular. Desde já eu falo, isso não é verdade, é uma falácia da internet, tá? É uma falácia da internet. E então toma muito cuidado com o que for falar pra você. Muitas vezes é uma mensagem do inimigo e a pessoa não sabe. Tá bom? Então não é verdade que a mocidade tá desandada por causa do calvinismo. Isso aí é uma mentira que é falada na internet. Hoje eu vou fazer uma aula só sobre a ideia da perseverança dos santos, que parece que vão atacar essa doutrina. Eu vou explicar na aula o que é isso. E eu peço, por gentileza, que você não precisa concordar comigo. Aliás, não precisa concordar comigo. Eu imploro que você não concorde comigo. Imploro, suplico que você não concorde comigo. Porque a ideia não é que você concorde, eu quero que você pense. Só pensa um pouco. Eu vou apresentar o que realmente a doutrina fala e diz e afirma, e textos bíblicos e tudo mais. E aí, quando alguém disser pra você, não, essa doutrina incentiva todo mundo a pecar, aí você fala, ó, eu não concordo com aquela doutrina, mas ela não diz isso. Ela não diz isso. Então, a dica que eu te dou, não concorde com o meu vídeo. Você não precisa concordar. Você não precisa ser calvinista. Aliás, eu te imploro, não seja calvinista. Não seja um calvinista. Te imploro, suplico de coração. Em nome de Jesus, não seja calvinista. Porque se é pra ser calvinista e ser chato, não adianta nada. Não seja. Mas seja sincero e honesto intelectualmente. Tá bom? Então tem muita acusação contra essa doutrina. E as pessoas estão falando muita besteira. E é possível que saia uma circular falando algo contra isso, sem saber o que é. Aí eu acho um pouco de desonestidade. E tomara a Deus que essa informação não seja verdadeira. Ou se for lançar, em nome de Jesus, que parem agora. Que não falem uma besteira dessa. Sabe por quê? Porque vão falar besteira e a internet inteira vai cair em cima da CB de novo, detonando a gente de novo, porque tem pessoas que vê notícias na internet e ficam falando besteira na internet. Dito isso, bora lá. Então nós vamos falar uma vez salvo, salvo para sempre. A perseverança dos santos. Bem-vindo ao estudo sobre uma das doutrinas mais reconfortantes e, ao mesmo tempo, mais controversas da teologia cristã. Nessa apresentação, exploraremos conceitos de perseverança dos santos, a crença de que aqueles que são verdadeiramente salvos por Deus permanecerão nessa condição até o fim. Então vamos trabalhar essa questão. Uma vez uma pessoa salva, ela permanece salva até o final. Se é Deus que salvou ela, ela permanece até o final. Então essa doutrina ela é confortante, mas ela é controversa. Muita gente não concorda com ela. Tá bom? Muita gente não concorda com ela. Tá bom? Então, toma muito cuidado. Exemplo, os arminianos concordam com essa doutrina aqui, perseverança dos santos. Mas eles dizem que é possível que o ser humano em algum momento saia do evangelho, saia da graça e vá embora. Então, a doutrina da perseverança dos santos é aceita por calvinistas e arminianos. Só que eles não entendem como funciona. Cada um vai dar uma perspectiva. Tá bom? Então, bora lá. O objetivo no nosso estudo: compreender o conceito teológico, explorar o significado e as implicações da doutrina da perseverança dos santos na teologia cristã. O objetivo da nossa aula de hoje é esse: compreender o conceito. Você precisa conhecer o conceito para depois falar, eu não concordo com esse conceito, mas eu entendi. É tipo assim, eu não concordo, mas entendi. Eu compreendi. Vocês sabiam, um dia eu fui estudar
o conceito de Mariologia, a doutrina de Maria no catolicismo. E eu discordei. Mas eu entendi a lógica do catolicismo. Então, quando você vai fazer uma discordância, é uma discordância consistente, fundamentada na realidade, racional. Então, o objetivo dessa aula é você compreender o conceito, identificar a fundamentação bíblica e histórica. Onde esse conceito é fundamentado? Quais os pressupostos bíblicos? Quais os pressupostos dentro da história do cristianismo? E refutar objeções comuns. Analisar e responder à crítica de que essa doutrina promove uma vida moral relaxada ou indiferente ao pecado. Porque tem gente que fala, essa doutrina faz os outros pecar. Pode pecar à vontade, é isso que o Calvinismo diz. Peque à vontade, vai pro mundo, desande, vai pra balada, sai com um monte de mulher. Tem gente que na internet pensa assim. E fala isso na internet. Mas é isso realmente que a doutrina pensa? O que ela afirma é isso realmente? Então, tem que tomar cuidado. Por quê? Se a gente entender o conceito, você pode até discordar, mas você fala, mas não é isso que o conceito diz. Você não precisa concordar, mais uma vez. Pelo amor de Deus, não concorde comigo, mas entenda o conceito, para não ser enganado por alguma mensagem que vai vir por aí. Definição da perseverança dos santos. A doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, afirma que aqueles que foram verdadeiramente regenerados e justificados por Deus perseverarão na fé até o fim e não perderão a salvação. Então, os calvinistas são adeptos dessa ideia. Uma vez você foi salvo por Deus, foi salvo por Cristo, você não se perderá. Uma vez que Deus começou a boa obra em você, ele há de terminar. Essa é uma doutrina central na soteriologia. O que é soteriologia, professor? Doutrina da salvação. Na soteriologia reformada, particularmente entre os teólogos de tradição calvinista, onde é conhecida pelo termo técnico Perseveratia Sanctorum, perseverança dos santos. Essa doutrina fundamenta-se na soberania de Deus e na eficácia da obra redentora de Cristo. Ensina que a salvação não é algo que pode ser obtido por mérito humano, ou seja, não é mérito seu. Você não adquiriu a salvação porque você é bonzinho. Você não adquiriu a salvação porque você é uma grande pessoa ou um grande teólogo. Não, você não recebeu a salvação por causa disso. Você recebeu a salvação porque Cristo operou a salvação em você. E, portanto, também não pode ser perdida por falhas humanas. A perseverança dos santos é frequentemente identificada como o quinto ponto do acrônimo TULIP, representando 5 pontos do calvinismo formulados no Sínodo de Dort de 1618 a 1619, ou seja, século XVII. O T é de depravação total, total depravate, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Mais uma vez, você não é obrigado a ser calvinista, você não é obrigado a acreditar nada disso, mas tenta entender o conceito. Se você entender o conceito, você não vai ser enganado por possíveis mensagens que vão vir por aí. A perseverança dos santos significa que todos aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo serão guardados por Deus e perseverarão como cristãos até o fim de suas vidas, diz Wayne Grudem na sua teologia sistemática. Componentes essenciais da doutrina. Preservação divina. Deus ativamente guarda e protege os crentes. João 10, versículo 28 e 29. Perseverança humana. Os verdadeiros crentes demonstram sua fé através da perseverança contínua. E segurança eterna. A certeza da salvação baseia-se nas promessas de Deus, não do desempenho humano. Por que você é crente? Por causa das promessas de Deus. Você é seguro na salvação porque Deus prometeu.
não por causa do seu desempenho. Tá bom? Então, na preservação divina, Deus ativamente guarda e protege os crentes. Se Deus está te guardando, se Deus está te protegendo, Deus não perde a batalha. E os verdadeiros crentes demonstram a sua fé através da perseverança. Ou seja, através de uma ação contínua cristã, sendo luz do mundo e sal da terra. É importante diferenciar essa doutrina do conceito de segurança fácil, ou graça barata, que sugere que uma pessoa pode viver em rebelião contra Deus e ainda ser salva. A verdadeira perseverança inclui arrependimento contínuo e crescimento na santidade. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em nós? Jesus Cristo. Ele há de completar essa obra até a vinda de Jesus, em nuvem de glória. Não confunda perseverança dos santos com graça barata, onde a pessoa vive uma vida de dissolução pecaminosa, corrupção total. Em nenhum momento ele se arrepende. Em nenhum momento ele para de pecar. Em nenhum momento ele faz alguma coisa para melhorar. Sempre uma vida degenerada, sempre uma vida corrupta. Ele não melhora em nada, ele não se arrepende do pecado dele, ele não para, ele não volta a uma vida cristã, ele sempre está numa vida corrupta. Mas mesmo assim ele vai se salvar. Isso é graça barata. Isso não é a graça do Filho de Deus. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Nem a Bíblia, nem a Sagrada Escritura e nem, irmão, a teologia clássica. Pode pecar à vontade, pode fazer um monte de coisa errada que está tudo correto. Não existe isso. A verdadeira perseverança inclui um arrependimento contínuo. Continuamente você está se arrependendo. Continuamente você está se voltando a Deus. Continuamente você está vivendo uma vida de santidade. Crente verdadeiro vive uma vida de santidade. Um crente verdadeiro não pode viver uma vida absoluta e achar que está tudo certo. Tá bom? Então tomar muito cuidado com o que se fala por aí. Vamos lá para a fundamentação bíblica. Palavras de Jesus. Em João 10, 28, 29 diz, abre aspas, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, Jesus garante que os salvos estão eternamente seguros, tanto em sua mão quanto na do Pai. Ele diz uma coisa verdadeira, porque ele está no Pai, o Pai está nele, e ele é Deus, e Deus é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Quem dá a vida eterna? Jesus. E jamais perecerão, vocês não vão perecer. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Ou seja, quem está na mão de Jesus, ninguém arranca da mão de Jesus. Mesmo se você quisesse ir embora da mão de Jesus, Jesus não deixa você ir embora. Aí fala, meu Pai que mas deu, ou seja, o meu Pai que me deu a vocês para mim, é maior do que todos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Está na mão de Jesus, está na mão do Pai. Ninguém pode arrancar vocês da mão de Deus. Nada, o pecado, a desordem, o mal, a maledicência, nada te arranca da mão de Jesus. Quem afirma isso? Foi Calvino? Não, o que está na Bíblia. É Jesus dizendo. Jesus, está lá na Bíblia. A Bíblia, como nós entendemos que ela é a palavra de Deus. Está na Bíblia. Isso aqui não é invenção humana, é Bíblia. Ficamos com a Bíblia, irmão. Então é a Bíblia que está dizendo isso. Porque a igreja é um presente que o Pai dá para o Filho. E o Pai dá para o Filho a igreja, a comunidade dos salvos, e todos aqueles que foram dados de Deus, do Pai para o Filho não vai perder nenhum. Porque foi o Pai que deu para ele o de presente. E presente Jesus ela. Em João 6, versículo 37 a 40 diz, todo aquele que o Pai me dá, ou seja, quem é que dá o cristão para o Filho? O Pai. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim.
vai vir a Jesus, não tem jeito, não tem como você fugir de Jesus. E a vontade de quem me enviou é essa, ou seja, a vontade do Pai é esta: que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Sabe qual é a vontade do Pai? Que todos aqueles que Deus, o Pai deu para o Filho, nenhum se perca, mas que no último dia Jesus ressuscite ele. Não é igual Deus recolheu o meu amigo Jarbas ontem. Ele é de Jesus. Ele é de Jesus. Ele é de Deus. Ninguém arrancou ele, arrebatou ele da mão de Jesus. Jesus o resgatou e Jesus no último dia há de ressuscitar ele. Ninguém arrebata o Jarbas da mão de Jesus. É assim que a gente tem que crer. João 17, versículo. Cristo afirma o seu compromisso de preservar todos aqueles que o Pai confiou. João 17, 11 e 12. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Enquanto estava com eles, eu os guardava no teu nome, e o nome que me o nome que me deste, eu os protegi e nenhum deles se perdeu. Nenhum deles. Todos aqueles que o Pai deu para Jesus, nenhum se perdeu. Na noção sacerdotal, Jesus expressa a confiança na proteção divina sobre os crentes. Mateus 24, versículo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Vai vir muito falso profeta, gente. Muito falso Cristo, muita coisa errada. De sorte que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Se fosse possível, os escolhidos eram enganados. Se possível. Você vê que tem gente que é enganado, gente, por aí, nas igrejas evangélicas, ou até no nosso meio, enganado. Por que aquela pessoa é enganada? Porque não é de Deus. Quem é de Deus, se possível for, era enganado, mas não é possível. Os que são de Deus, não é possível que o anticristo os engane. Jesus indica que, apesar das tentativas de engano, é impossível que os eleitos sejam definitivamente enganados. Não pode ser enganados. Lucas 22, 31, 32 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus intercede pelos seguidores, garantindo que sua fé permanecerá mesmo em tempos de tentação severa. Satanás pediu: eu posso cirandar? Eu posso fazer alguma coisa com Simão? Ele queria peneirar eles como uma peneira, como um trigo. E Jesus, porém, rogou por Pedro, por Simão, para que a fé dele não desfaleça. Jesus falou: não deixa a fé dele desfalecer. Mas a fé dele não dependia só de Pedro? E se Pedro quisesse ir embora? E se Pedro quisesse ser tentado mesmo? Jesus, por que Jesus rogou por ele? Jesus poderia não rogar. O Pedro tem livre-arbítrio. Ele faz o que ele quer. Por que Jesus rogou? É uma pergunta teológica a ser feita ao texto. Porque o texto, como eu estava lendo uma obra ontem, não é nós que perguntamos algo para a Bíblia, mas é a Bíblia que faz perguntas para nós. Igual esse texto aqui de Lucas está fazendo uma pergunta. Pedro não tinha um livre-arbítrio? Pedro não poderia... Por que Jesus rogou por ele? Jesus não precisava nem rogar. Pedro era livre para escolher sim ou não. Por isso que o diabo poderia cirandar ele a qualquer momento. Mas Jesus rogou por ele. Né? Então, é uma pergunta que a Bíblia está fazendo para a gente. Essas passagens revelam um padrão consistente no ensino de Jesus. Aqueles que verdadeiramente pertencem a ele estão eternamente seguros. Sua segurança não depende dos esforços humanos, mas da fidelidade divina e do poder de Deus para preservar seus escolhidos até o fim. Irmãos, o conselho que eu vou dar para vocês são 29 minutos. Provavelmente o vídeo vai ficar longo. Corta ele em dois. Assiste essa aula, que eu preciso ministrar a aula inteira. Eu não posso pular essa aula. Assista a aula 25 minutos, e amanhã, ou no decorrer do dia de amanhã, ou no sábado, assista o final. Mas assiste até o final,
Para você falar, eu não concordo com o Kleber, mas eu entendi a aula. Eu não concordei com ele, mas eu entendi o conceito. Tá bom? Não é obrigado a concordar comigo. Aliás, eu imploro, não concorde. Tá bom? Porque se alguém vir aqui embaixo e falar assim, eu não concordo com o Kleber, eu vou falar, glória a Deus por isso. Era exatamente isso que eu queria. Mas a pergunta que não quer calar, você entendeu o conceito ou a aula foi abstrata demais para você entender? Entendeu? Então, a ideia é essa. Eu quero que você entenda o conceito. Porque a partir do momento que você entende o conceito, ninguém te engana mais. Ninguém pode falar, não, é porque realmente essa doutrina incentiva todo mundo a pecar. Aí você fala, ó, eu não concordo com essa doutrina. Mas essa doutrina não está dizendo isso, não. Você está entendendo? Então é isso que a gente precisa pensar. Então, bora lá. Fundamentos bíblica, fundamentação bíblica das epístolas paulinas. Os escritos de Paulo fornecem algumas declarações mais poderosas sobre a segurança eterna do crente. E nós vamos examinar as passagens chaves. Vamos lá. Romanos 8, versículo 29 e 30 diz que é a chamada cadeia inquebrável da salvação, que é o bordão de ouro ou corrente de ouro, né? Aquele que Deus conheceu de antemão, aqueles que Deus conheceu de antemão, ele também predestinou. Aos predestinados também chamou. Aos chamados também justificou. E aos justificados também glorificou. Todos eles estão no auristo, é uma ação já realizada. Paulo usa o tempo passado para glorificou, indicando a certeza dessa obra futura. Este elo de ouro da salvação não pode ser quebrado. Nenhuma pessoa se perde entre a justificação e a glorificação. Se Deus já justificou, ele já glorificou. E digo mais, Paulo quando fala glorificou, porque é uma ação já realizada em Deus. Porque para Deus, passado e presente e futuro é um instante só. Para Deus, Deus já vê você glorificado. Por isso que Deus não vê ninguém morto. Deus não vê ninguém morto. A morte é uma ruptura no tempo e no espaço, mas como Deus está na eternidade, ele não vê você morto. Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Então, para os justificados em Cristo, Deus já vê ele glorificado na eternidade. João não teve uma visão que ele viu uma multidão inumerável de todas as nações e tribos e línguas? Mas isso já não vai acontecer lá na frente? Mas ele já viu. Porque para Deus já aconteceu. Efésios, capítulo 1, do 13 ao 14, diz: Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade. O Espírito Santo é apresentado como selo, que é a marca de propriedade e proteção divina. O Espírito Santo é o selo em nós. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Selo quer dizer que alguém é proprietário nosso, nos comprou com bom preço. Então marca, coloca o selo para dizer que tem dono. Então o Espírito Santo em nós é como querendo dizer, ó, tem dono. Esse crente aqui, o pai é dono dele. Penhor e garantia, que é o depósito inicial que assegura o pagamento completo. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor de nossa herança. É o pagamento inicial que foi nos dado para a garantia que no final vai ser de forma completa. Ou seja, o Espírito Santo em nós é um pedacinho do céu em nós. É o poder de Deus inicial na vida do crente. É Deus morando na vida do crente. E isso vai se dar de forma completa, plena, poderosa no dia escatológico. A presença do Espírito Santo é a garantia de Deus de que completará a salvação. Deus não dá Espírito Santo para quem Deus não quer salvar. Outras passagens paulinas relevantes. Romanos capítulo 8, do 38 ao 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Nada. Nada é nada, gente. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 8 ao 9. Ele também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pela qual fostes chamados. Fiel é Deus. Você foi chamado por Deus, ele é fiel para te garantir
a continuidade. Filipenses capítulo 1, capítulo 1, versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Paulo expressa a confiança absoluta de que a obra iniciada por Deus será levada à perfeição. A perseverança, portanto, é obra de Deus e não do crente. É Deus que realiza a obra de perseverança no crente. É Deus que realiza essa ação para guardar e proteger o crente. O apóstolo não diz espero ou desejo, mas declara: está plenamente certo. Para Paulo é certeza. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, ele que começou a boa obra, ele há de completá-la. Então é uma certeza em Paulo. Não é desejo, eu quero, não, eu acho. Não existe achismo para Paulo. Uma convicção inabalável baseada no caráter fiel de Deus. Se Deus tem um caráter fiel, eu tenho que estar fundamentado no caráter dele, não no meu. Então não é no meu achismo. Deus é fiel. Se ele começou a boa obra, ele há de terminar. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 12 diz: porque sei que em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo não confia em sua própria capacidade de perseverar, mas no poder de Cristo, para guardar aquilo que lhe foi confiado. A segurança está fundamentada no poder de Deus e não na determinação humana. Pergunta que não quer calar: você confia em Deus ou você confia no homem? Você confia em Deus ou você confia em você mesmo? A confiança de Paulo estava em Deus. É Deus que vai garantir. Tá? Por isso que ele fala, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que ele é poderoso. Estou certo que ele tem poder para guardar o meu depósito. Você tem que ter certeza do poder de Deus. Deus opera uma salvação em você? Não, ele não tem tanto poder assim, não. Que o inimigo veio, me enganou, eu fui seduzido pelo pecado, fui pro mundo, desandei. Então Deus não tinha tanto poder assim. Ele deixou você ir embora, não te protegeu, não te guardou. Entendeu? E assim, dizer que a mocidade tá fazendo um monte de coisa errada e que é tudo por culpa do Calvino. Não, gente, se tiver alguma mocidade, eu acredito que não, porque eu acho sempre a mocidade da CCB uma mocidade santa. Mas se em algum momento ela tá fazendo alguma coisa errada, alguma moça faz alguma coisa errada que desagrada a doutrina cristã, ela tá fazendo por livre e espontânea vontade dele, e não por causa de calvinismo, não por causa de doutrina, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3 diz: mas o Senhor é fiel e ele vos fortalecerá e guardará do maligno. Colossenses 3, versículo 3 ao 4: pois morreste, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. A gente morremos com Cristo e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós fomos escondidos em Cristo e a nossa vida está escondida em Cristo em Deus. Então como que você pode ser escondido por Deus, por Cristo, e o pecado vir te procurar, o mal te cegar, Satanás te enganar? Você não está escondido em Cristo? Que esconderijo é esse que Jesus te esconde, que você é achado? Observamos um padrão de consistente nos escritos paulinos. A perseverança do crente está fundamentada na fidelidade de Deus, não na do Kleber, na fidelidade de Deus. Não no esforço humano, não no esforço do Beltrano, de Ciclano, da Mariazinha, da Joaninha. Não, na fidelidade de Deus. É Deus que inicia, é Deus que sustenta e é Deus que completa a obra da salvação nos que creem. Ele inicia, ele sustenta e ele completa. Por quê? Porque tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Ele é a causa e ele é o telos. Tudo começou com ele e tudo caminha para ele.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tá bom? Testemunho das cartas pastorais, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 12, diz: por essa razão estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido. E estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo, enfrentando o martírio, expressa confiança, não na sua própria capacidade de permanecer fiel, mas na capacidade de Deus de guardar aquilo que lhe foi confiado. O apóstolo usa a imagem de um depósito para até que foi colocado sob proteção de um guardião confiável. Nesse caso, é o próprio Deus. Essa palavra aqui no grego é o paratek, no latim é o depositum, que era um costume romano, de você dar um depósito, algo para ser protegido, ter uma proteção de um guardião confiável. Paulo vai chamar também de depositum fidei, depósito da fé. Essa passagem é significativa, porque vem de um período quando Paulo estava prestes a enfrentar a morte. Sua confiança não estava abalada, pois repousava não em si mesmo, mas no poder de Deus para guardar. Apoio de autores clássicos. Agora trabalhamos textos bíblicos e agora vamos trabalhar alguns autores clássicos da teologia. Agostinho de Hipona, que eu gosto tanto, em 354 a 430. Ainda que não tenha usado a terminologia reformada, defendia a eficácia da graça de Deus e sua perseverança nos eleitos. Ou seja, o conceito ele não usou, mas a ideia estava lá. Ele dizia, abre aspas, aquele que é chamado segundo o propósito de Deus não pode perecer. Se for chamado segundo o propósito de Deus, não pode perecer. Um dos formuladores do conceito sistematizado, que é o João Calvino, 1509 a 1564, século XVI. Os eleitos são mantidos pela mão de Deus e não pode cair da graça, porque a eleição é irrevogável. Institutos da Religião Cristã. Jonathan Edwards, 1703 a 1758, século XVIII, tá, gente? Destacou que a perseverança não é passividade, mas evidência de regeneração. A perseverança é o sinal de que a graça realmente foi operada no coração. Se alguém está perseverando, continua uma vida cristã, luz do mundo, sal da terra, amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, rejeitando o mal, rejeitando o pecado, rejeitando tudo. Ele vive essa vida contínua, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos de crente, 20 anos de crente. Ele está perseverando, e eu concordo com o Jonathan Edwards. Isso é um grande sinal que a graça realmente foi operada no coração dele. Realmente ele alcançou a graça do Filho de Deus. Bora lá. Teólogos modernos e a perseverança. De diversos teólogos ao longo do século XIX e XX têm reafirmado a doutrina da perseverança dos santos, contribuindo para o seu entendimento e aplicação na igreja contemporânea. Eles enfatizam aspectos diferentes, mas complementares desta verdade bíblica. Vamos olhar alguns teólogos, alguns aqui eu gosto, outros eu não gosto não, tá, gente? Alguns eu não sou muito fã, mas eu citei aqui. Vamos lá. O Charles Spurgeon, eu gosto dele, em 1834 a 1892, diz: se algum dos filhos de Deus pudessem perecer, todos pereceriam. A segurança está em Cristo e não neles. Né? Ou seja, se um poderia perecer, todos poderiam perecer. Porque a segurança, o fundamento da segurança é Cristo e não nós. Spurgeon enfatizava que a segurança do crente não depende de sua própria capacidade de permanecer fiel, mas da obra soberana e eficaz de Cristo. Em seu sermão, ele frequentemente destacava que a mesma graça que inicia a salvação é poderosa para completar até o fim. Ou seja, a pessoa recebe a graça lá no início, aí depois a graça não faz mais nada por você. Te deixa ao léu.
Depois do batismo você tá sozinho. Aí é difícil, né? Aí fica difícil. A mesma graça que te alcançou lá no início da tua vida cristã, ela te acompanha até o final. O Sproul, que é um grande teólogo, eu gosto dele, já li algumas obras dele, 1939 a 2017. A fé salvadora persevera porque é sustentada pelo Espírito Santo. Sproul chamava essa doutrina de segurança eterna dos verdadeiramente regenerados e destacava o papel do Espírito Santo como agente ativo na perseverança dos santos. Ele argumentava que a perseverança não é uma questão de esforço humano, mas é resultado direto da obra santificadora do Espírito na vida do crente. O Sproul está afirmando isso, tá bom? O John MacArthur, que eu também não gosto dele, mas ele ainda está vivo, graças a Deus, né? A gente não pode desejar a morte de ninguém, mas eu não sou fã da teologia dele, acho ele tem hora radical demais, mas ele nasceu em 1939. Ele diz: a segurança eterna não está baseada em como começamos, mas em como terminamos. E aqueles que são verdadeiramente de Cristo perseverarão até o fim. MacArthur tem sido um defensor contemporâneo da doutrina da perseverança, enfatizando que a fé genuína produzirá necessariamente frutos de santidade. A fé genuína, nisso eu concordo com ele. A fé genuína vai produzir necessariamente frutos de santidade. Ah, o camarada tem a fé verdadeira, agora ele conheceu o verdadeiro evangelho e continua a vida degenerada, pecaminosa, não aconteceu nada com ele. Se ele conheceu o verdadeiro evangelho, se ele conheceu as boas novas do evangelho, a vida dele modifica radicalmente. Ele vive uma vida cristã, uma vida santa. Lógico, ele não é um fantasminha que sai flutuando, que não existe isso. Não é um hindu que sai flutuando. Tá? Não é isso. Mas ele é uma vida cristã, ele é luz do mundo, sal da terra, ele ama o próximo, ele perdoa os que estão à sua volta, ele ama os amigos, ele ama os inimigos, ele ama todos, ele honra a palavra, ele honra pai e mãe, ele é luz do mundo e sal da terra. Então tem uma vida de santidade, tem fruto de santidade. Esse negócio que é crente, faz o que quer, não existe, isso aí é uma falácia. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Necessariamente frutos de santidade. Ele distingue entre segurança eterna, que é uma realidade objetiva, e certeza da salvação, que é a experiência subjetiva do crente. Porque é uma experiência que você tem, certeza que você foi salvo. E a segurança eterna é uma realidade objetiva, porque quem faz essa segurança é Deus. O Wayne Grudem, em 1948, é outro que está vivo. Não concordo com ele, principalmente quando ele fala algumas coisas da Trindade, eu discordo dele. Todos que são verdadeiramente nascidos de novo perseverarão até o fim em fé e obediência. Em sua teologia sistemática, Grudem apresenta a perseverança como evidência na autenticidade da fé. Ele enfatiza o equilíbrio entre soberania divina e a responsabilidade humana, afirmando que enquanto Deus guarda os seus filhos, também os chama a permanecer em Cristo por meio da fé ativa. Esses teólogos, apesar das diferenças em ênfases teológicas secundárias, concordam no essencial. A perseverança final dos crentes é garantida não por esforço humano, mas pelo poder de Deus que opera eficazmente nos que creem. Não é esforço humano, gente. Todos eles aqui discordam de algumas questões secundárias, mas todos concordam que não é uma ação humana, é uma ação do Espírito Santo no crente. Objeção comum: incentiva ao pecado? Vamos lá? É essa parte que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Realmente incentiva ao pecado? Realmente você pode fazer o que quer, fazer um monte de asneira, fazer um monte de coisa errada? É isso que é ensinado? Será que é isso que o povo fala na internet? É verdade? Será? Vamos lá. Preste bastante atenção. Depois você pode até discordar, mas entenda o conceito e fala, aí quando sair algum tipo de circular,
alguma coisa, você fala, não, daí tá forçando a barra, porque não é isso que não é isso que foi falado em aula. Não foi isso que foi falado em aula. Bora lá. A falácia. Alguns argumentam. Se a salvação é garantida, então o cristão pode viver de qualquer forma? Pecar à vontade? Pois não há risco de condenação? É isso que a Bíblia fala? Essa objeção tem raízes antigas, remontando às primeiras comunidades cristãs. Ou seja, é bem antiga essa ideia que hoje em dia se fala na internet, né? Que se circula entre os grupos de WhatsApp. Paulo mesmo a aborda em Romanos 6, versículo 1 ao 2. Abre aspas. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí Paulo dá uma resposta. A resposta não é do Kleber, a resposta não é do teólogo, a resposta é de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Ah, então quer dizer que agora a graça me alcançou, eu posso fazer o que eu quero, vou desandar à vontade. Só viver de rolê, só viver na quebrada, fazer o que eu quero. Entendeu? É isso que a Bíblia está falando? Não, de modo nenhum. Qual é o problema? O problema lógico. Essa objeção ignora a natureza transformadora da regeneração e o papel ativo do Espírito Santo na vida do crente. Quando uma pessoa diz isso, ele está dizendo que você não foi regenerado. Quando uma pessoa afirma isso, ele está falando que você não tem o Espírito Santo. Porque ninguém que tem o Espírito Santo fala assim, vou pecar à vontade. Vou desandar. Vou desandar. Não. Se Deus nos livre. Bate na madeira. Deus nos livre que aconteça alguma coisa com você. Tô brincando de bater na madeira aqui, tá, gente? É um sarcasmo. Deus nos livre. Se acontecer alguma coisa com você, o Espírito Santo vai fazer você se arrepender e você para com o pecado e você volta aos retos caminhos do Senhor. Porque tem um argumento aí na internet que fala que não, tem um monte de gente desandada indo pra balada, zoando, usando droga, se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. Mas ele frequenta a igreja. O que está fazendo ele fazer tudo isso é o calvinismo, é a doutrina da perseverança dos santos. Quem falar isso para você está mentindo para você. Porque essa doutrina não diz isso. Se houve um processo de regeneração em você, se o Espírito Santo faz morada em você, você não sai pecando à torta direita nunca. A nova vida em Cristo altera fundamentalmente os desejos e inclinações do crente. Se você tem uma nova natureza, os desejos, as inclinações é alterado. Lógico que tem uma guerra em você. A antiga natureza quer voltar a fazer algumas coisas, quer voltar para quebrada, quer voltar para balada. Você acha que eu já não fui tentado em querer voltar para quebrada? Você acha que eu já não fui tentado a voltar para o mal? Vem a tentação, sim. Mas o Espírito Santo convence nós, nos leva ao arrependimento. É isso que você tem que entender. Quem tem o Espírito Santo não vive à torta direita, fazendo um monte de coisa errada. Não existe isso, gente. Então, fundamental, os desejos e inclinações do crente, como ensina 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. O cristão genuíno não deseja viver em pecado deliberado. Ele é tentado, mas ele não vive em pecado de forma deliberada. Eu quero. Eu vou. Eu vou fazer mesmo. Não tô nem aí, nem ligo pro ancião, não ligo pro cooperador, não ligo pro cooperador jovem, eu vou fazer o que eu quero. Não existe isso. Nenhum moço faz isso. Nenhum moço convertido faz isso. E se acontecer algum deslize, o Espírito Santo ou convence, ele é de Deus, o Espírito Santo há de convencê-lo. Então, assim, sabe, tem coisa que eu não entendo como as pessoas falam coisas na internet. Toma cuidado com essa mensagem de que é o calvinismo que está convencendo a mocidade a pecar à vontade.
Isso é uma mentira, é uma falácia. Cuidado. Então, assim, a realidade teológica. A verdadeira salvação não apenas justifica, mas também santifica. Ela justifica e santifica. A segurança eterna não é licença para pecar. Eu vou repetir. A segurança eterna não te dá uma licença para pecar, mas motivação para a santidade. Não é uma licença para você pecar. Não é uma licença para você fazer o que você quiser, mas é um incentivo para você viver uma vida santa. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10 diz: mostra esta relação claramente. Somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, mas somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Presta bastante atenção aqui, ó, que isso aqui é uma ação realizada de Deus, as quais Deus, não é o Kleber, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou boas obras. Esse de antemão no grego traz a ideia de uma ação realizada lá no passado. Preparou de antemão para que andássemos nela. A perseverança e a santificação são evidências da salvação e não as suas causas. É evidência da salvação e não a causa da salvação. Eu não sou salvo porque eu sou santinho. Eu não sou salvo porque eu persevero. Não. Perseverança e santificação é as evidências que você é salvo. Por isso que você persevera. Por isso que vive uma vida santa. É o sinal da santidade. O sinal de santidade e perseverança em você é um sinal que você é um salvo de Deus. Tito, capítulo 2, 11 e 12 diz: uma doutrina que incentiva o pecado. É parafraseando, tá? Uma doutrina que incentiva o pecado não pode ser uma doutrina bíblica, pois toda a revelação de Deus visa a nossa santificação. A graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Isso aqui é uma paráfrase, tá, gente? Não é assim que está escrito em Tito, mas dá uma lida lá em Tito 2, 11 e 12. Uma doutrina que incentiva o pecado não é de Deus, é do diabo. Uma doutrina que fica incentivando. Pode pecar à vontade. Peca à vontade. Vamos lá pegar. Isso aí é o diabo, gente, que tá falando pra você. Igual aquela frase que as pessoas estão dizendo agora. Que é uma frase que virou modinha. Ó, você não tá contente? Vai embora da igreja, procura outra. Aí tem gente que desanima e vai embora pro mundo, ou vira desigrejado. Não tá contente com a congregação, vai embora daqui. Essa frase, incentivo pra você ir embora da igreja, ela nasceu no coração de Satanás, isso aí. Porque era isso que Satanás fazia na rebelião no céu. Ó, você não tá contente com Deus? Se ajunte a mim, vamos embora do céu. E aí você, não tá contente com o pai? Bora. É uma frase que nasce no coração do diabo, isso aí. Não, meu irmão, persevera. Eu até entendo quando a pessoa muda de igreja. Entendo, eu realmente entendo. Mas assim, vai embora da congregação, suma daqui. Sabe? Isso é coisa do mal. Aí tem um monte de gente que desanima e vai embora pro mundo. Então, cuidado com essas frases que estão sendo ditas por aí. Essa objeção, portanto, revela uma compreensão superficial da doutrina da perseverança. É superficial. A segurança que temos em Cristo não nos torna complacentes com o pecado. Ou seja, a segurança que você tem em Cristo, você não fica concordando com o pecado, mas nos liberta para servi-lo com gratidão e devoção. Nos liberta do pecado e aí servimos a Deus com gratidão e devoção. O verdadeiro crente é tocado pela graça, transformado e não busca oportunidades para pecar, mas oportunidades para glorificar a Deus através de uma vida santa. Tudo bem, você está desanimado? Tô desanimado, eu tô sem forças. E aí, quando você tá sem força, desanimado, vou embora, vou procurar um sambão, vou procurar uma roda de samba, vou beber umas brejas, vou pro rolê. Tá lá. Você tá desanimado.
Mas quando o Espírito Santo vem e te convence, ele tira você da roda de samba, ele tira do sambão, da cerveja e te traz de volta convertido. E aí ele faz você se arrepender. Entendeu? Então, essa ideia não incentiva você a ficar procurando. Ninguém sai da sua casa. Deixa eu ver o que eu vou fazer de errado hoje na presença de Deus. Deixa eu ver o que eu vou pecar. Vamos ver o que eu tenho aqui de novidade. Ninguém sai da sua casa procurando mal. Mas a doutrina do evangelho, ela incentiva você a acordar e falar assim: hoje eu vou praticar o bem. Hoje eu vou amar o meu próximo. Hoje eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu quero ser luz do mundo e sal da terra. É isso que vai acontecer. Refutação bíblica e teológica dessa acusação, tá bom? Vamos refutar biblicamente. A acusação de que a doutrina da perseverança incentiva o pecado demonstra um entendimento incompleto tanto da salvação como da santificação. A Escritura apresenta uma sólida refutação através de múltiplos argumentos teológicos. Vamos lá. Essa ideia que você pode pecar à vontade. Isso é um argumento tosco que tem por aí na internet. Porque não é isso que a Bíblia diz. Regeneração transformadora. 1 João 3,9 diz, abre aspas, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não vive praticando pecado 24 horas, não vive. Quem nasceu de Deus não faz isso. A verdadeira salvação produz uma nova natureza que odeia o pecado e ama a santidade. Como também afirma Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. O espírito que habita em nós leva a gente a obedecer à lei de Deus. Perseverança ativa. Filipenses 2, 12 e 13. Abre aspas. Desenvolvei a vossa salvação, porque é Deus quem efetua em vós. É Deus, vou repetir novamente. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. A perseverança envolve um esforço consciente do crente, ou seja, desenvolvei a vossa salvação. Ele está pedindo para você desenvolver, energizado pelo próprio Deus. Essa cooperação divina e humana também é enfatizada em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 10. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, pois se fizerem essas coisas, jamais tropeçarão. Se fazer a vontade de Deus, você não tropeça. E aí fala, lá em Filipenses, desenvolvei a vossa salvação. Aí ele fala, você tem que desenvolver. Aí ele diz, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. Sabe esse desejo que você tem de querer servir a Deus? Sabe esse desejo que você tem de glorificar a Deus? Sabe esse desejo que você tem de estar numa tocata? Esse desejo que você tem de estar no culto, adorando? Esse desejo de temer a Deus, de amar o esposo? Sabe esse desejo de honrar a família, de pagar as dívidas? Sabe esse desejo que você tem de perdoar? É o Espírito Santo. Sabe esse sinal que você tem que você não gosta de ninguém? Você só sabe xingar os outros, você procura o mal nos outros, você briga com todo mundo na internet, na rua, onde você vai, você tá vive brigando. Isso é um grande sinal que o Espírito Santo não mora em você. Isso é um grande sinal que o Espírito Santo não mora em você. Tem que tomar muito cuidado com isso. Disciplina divina. Hebreus capítulo 12, do versículo 6 ao 11 diz, abre aspas, o Senhor corrige a quem ama. Ele corrige a quem ele ama. E açoita todo filho a quem recebe. Deus disciplina os seus filhos quando pecam, não permitindo que permaneçam no pecado. Deus não quer que você permaneça no pecado. Ele não permanece no pecado sem consequência, porque sempre tem uma consequência, né? Você sempre faz alguma coisa errada, sempre vai ter uma consequência do erro que você fez. Tem alguma consequência do pecado que você praticou. Essa disciplina é evidência do amor paternal de Deus e garante que seus filhos não persistam indefinidamente
em caminhos de desobediência. Deus não quer que você fique para sempre na desobediência. Ele quer que você volte aos retos caminhos do Senhor. União com Cristo, Romanos 6, do 1 ao 4, diz: nós que morremos para o pecado, como poderíamos continuar vivendo nele? Como que nós poderíamos? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Nossa união com Cristo em sua morte e ressurreição torna impossível continuar vivendo deliberadamente em pecado. O argumento teológico de Paulo é claro: a nova identidade em Cristo impossibilita uma vida caracterizada pelo pecado. Tem uma vida nova em Cristo. Aí você vai começar a pecar. Continua pecando, continua pro baile, mentindo, cheque sem fundo, traindo, fazendo um monte de coisa, xingando os outros na internet, prejudicando os portadores de deficiência, né, sendo preconceituoso, racista, xenofóbico, né? Já pensou você fazendo tudo isso? Não quer dizer que você não é crente. Tem uma nova vida em Cristo, você é um partícipe da nova natureza em Cristo, a sua vida mudou. É uma vida de crença, uma vida de fé, de santidade, de temor. Ah, você é perfeito, Kleber? Não. Você ainda vai ter alguns defeitos. A antiga natureza, de tempo em tempo, vai querer se manifestar. Mas a sua vida é uma vida diferente agora. Ela não é uma vida comum, é uma vida diferente. Obra do Espírito Santo. Gálatas 5, 16, 18. Abre aspas. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito Santo, você não cumpre o desejo da carne. O Espírito Santo que habita no crente produz frutos de santidade e garante a perseverança. João 16:13 acrescenta que o Espírito vos guiará em toda a verdade, assegurando que o verdadeiro crente não desviará permanentemente no caminho da verdade. Você está no caminho da verdade do Evangelho. Aí o Espírito Santo faz morar em você. A Bíblia diz que ele guiará você em toda a verdade. Aí ele te guiará em toda a verdade. Você tem o Espírito Santo. Aí do nada você surta, vai pro mundo e desanda. Faz um monte de coisa errada. E o Espírito Santo não fala nada com você. Ele não te convence, ele não te gera arrependimento. Nada. Isso é um grande sinal que você nunca teve o Espírito Santo. Nunca teve. Nunca teve, gente. Agora, se você tem o Espírito Santo, ele faz, ó, meu amigo. Ele fala com você, meu amigo. Meu amigo. Você tá errado. Vamos voltar para o Senhor? Vamos se arrepender? Você sabe que isso que você está fazendo é errado? Que Deus não se agrada? Que ofende a santidade de Deus? Ah, eu sei, Senhor. Então se arrependa. Aí você se arrependa. Agora volta para os retos caminhos do Senhor. Aí ele vai lá e te corrige, te santifica. E ele faz você começar tudo de novo. Mas isso é sempre, Kleber? Não. Não. Não era nem para acontecer, mas é que você tem uma natureza caída aí com você. Existe uma guerra aí com você, uma natureza caída aí com você. Tá bom? Portanto, a doutrina da perseverança dos santos, longe de promover o pecado, ela não promove o pecado, tá, gente? É longe, ela tá longe de promover o pecado. Estabelece um fundamento sólido para a santificação progressiva. O crente genuíno, ou seja, o crente verdadeiro, regenerado pelo Espírito Santo e unido a Cristo, demonstrará necessariamente um padrão de crescimento em santidade. Ele vai mostrando cada dia que ele está mais crente. Mesmo enfrentando lutas e fracassos ocasionais. Essa ideia de que crente pode fazer o que quer por causa da doutrina, por causa do calvinismo, por causa de não sei o quê, por causa da graça. Isso é mentira, gente. Cuidado com o que vão ser falado para vocês. Cuidado. Que ninguém vos engane. É mentira. Ah, mas Kleber, eu entendi o conceito, mas não concordei. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz em saber disso de você. A ideia era essa. Mas você entendeu o conceito e quando alguém tentar te enganar, você vai falar: não, ó, eu não concordo com a perseverança dos santos. Mas isso que você está falando não é a perseverança dos santos. Não é. É a mesma coisa que você tem um partido político e você, vamos supor que você é de direita, né?
E você sendo de direita, uma pessoa de direita consciente, você estuda o seu adversário, que seria os da esquerda. E alguém vai falar, chega pra você e fala, ó, a esquerda faz isso, faz aquilo. Aí você fala, ó, eu não sou de esquerda, sou de direita. Mas isso que você tá falando, eles não fazem, não. O que é isso, gente? Isso é honestidade intelectual. Você tá sendo honesto intelectualmente. Tá bom? Profissão de fé versus salvação genuína. O teste da perseverança. Abre aspas. Aí aqui ele tá falando dos gnósticos, tá, gente? Que estavam no meio dos cristãos e saíram do meio dos cristãos para ser uma seita. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era de nós. Ou seja, eles eram gnósticos. Eles não eram cristãos. Porque se fosse cristão, permanecia entre os cristãos. Mas como eles não eram cristãos, eles foram embora. Por que eles foram embora? Para ficar manifesto. Que eles não eram de Deus. Eles não eram cristãos. Entendeu? João explica aqueles que abandonaram a fé. Demonstraram que nunca foram verdadeiramente regenerados. A perseverança é a evidência da salvação genuína e não a sua causa. É a evidência da salvação e não a sua causa. Muitos podem ter a profissão de fé externa, participar dos rituais da igreja e até mesmo ter experiências emocionais com o cristianismo, sem ter passado por uma verdadeira regeneração espiritual. Você é do reteté? Apesar que agora o Assembleano está proibindo o reteté, né? Sendo que tá uma briga, né? Um pastor diz que é proibido, outro diz que é possível. Mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa questão aí do reteté lá na Assembleia de Deus. Vou fazer um vídeo. O povo experimentou, deu glória, falou em línguas, mas é possível que nunca teve uma regeneração com ele. Por isso que em algum momento ele acaba indo embora e morre longe do Senhor. Porque não era de Deus. Porque não tinha o Espírito Santo. Ninguém que tem o Espírito Santo vai xingar Deus, vai blasfemar contra o Espírito Santo. Ninguém que tem o Espírito Santo blasfema contra o Espírito Santo. Você está entendendo? Porque ele te guiará em toda a verdade. Se você está guiado pela toda a verdade, você não pode blasfemar contra o próprio Espírito Santo. É uma questão de lógica, gente. Cristo mesmo advertiu sobre esse fenômeno na parábola do semeador. Mateus 13. E na advertência sobre os que diriam Senhor, Senhor. Jesus já tinha advertido sobre isso. Aplicações práticas aqui pra gente. Vamos aplicar isso praticamente. Primeiro, gratidão, gratidão, vírgula, não libertinagem. A certeza da salvação deve produzir um coração grato, que deseja agradar a Deus, e não um coração rebelde que busca os limites da graça. Ser liberto em Cristo não quer dizer libertinagem, tá? Ser livre, a liberdade cristã não é libertinagem. Ser livres em Cristo não quer dizer que você é livre para pecar à vontade. Tá bom? Não apele para os limites da graça. Não brinque com Deus. É o famoso pentecostal, não brinque com Deus. Consolo em meio à luta. Essa doutrina oferece um consolo profundo para o crente que luta contra o pecado e enfrenta sofrimento, sabendo que a sua salvação não depende de seu desempenho imperfeito. Depende somente de Deus. E Ele vai fazer de tudo para te salvar, porque aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Motivação para a santidade, como afirma Tito 2,11, versículo do 11 ao 14. A graça de Deus nos ensina, abre aspas, a renunciar à impiedade e viver de maneira sóbria, justa e piedosa. A graça de Deus vai te incentivar a viver uma vida piedosa, uma vida crente, uma vida de luz. Não existe esse negócio, conheci a graça, agora vou pecar à vontade. Isso é uma mentira que as pessoas contam na internet e tem gente que acredita. Um dia o irmão falou pra mim, Cláudio,
Ser calvinista, assim, então quer dizer que você que ensina que pode desandar, fazer um monte de coisa. Não, eu nunca ensinei isso, e nenhum calvinista sério ensina um negócio desse. Vou dar um exemplo. Na presbiteriana, quando você comete um pecado, exemplo, fornicação ou adultério, e isso é levado ao pastor, o pastor vai te disciplinar. Você vai ficar lá no banco, ali na disciplina. Eles vão tentar te resgatar, vão te ajudar. E se você permanece pecando à vontade, e o pastor sabe, na presbiteriana você é expulso do hall de membros da presbiteriana. Tá bom? Eu acredito que nos batistas é a mesma coisa. Você é expulso do hall de membros. Porque a disciplina existe, mas é para você voltar para Deus. Agora, se você mesmo na disciplina faz um monte de coisa errada, aí, infelizmente, você tem que ser expulso. Então, esse negócio que a presbiteriana, a batista, incentiva todo mundo a pecar, isso aí também é uma outra falácia da internet. Tá? É uma falácia da internet. Então, toma cuidado com esse tipo de mentira. Essa mentira é diabólica. O Martin Lloyd Jones, que é um grande pregador, ele diz: a salvação que não transforma não é salvação que salva. Se a salvação não te transformou, ela não é uma salvação salvadora, é uma salvação que salva, ou seja, uma salvação salvífica. Se é salvação te transformou, você tem que mudar, você tem que melhorar. A mudança é abrupta, Kleber? Não, ela vai progressivamente, mas você tem que melhorar, gente. Você tem que, eu digo pra você, eu tô falando isso pra muita gente, amigos meus, de 1 ano e meio pra cá, eu não sei o que tá acontecendo. Deus tá mudando muita coisa dentro de mim. Porque eu sei a pessoa que eu era. Mas eu sinto que o Espírito Santo tá me transformando, me consolando, me modificando. Tem que transformar, tem que mudar. Você tem que ser um crente melhor. Tá bom? Tem que ser um crente melhor, gente. E nós terminamos por aqui. Divide esse vídeo em 2 partes e assiste até o final. Tá bom? Assiste até o final. Deu 1h17, mas assiste até o final. Vai valer a pena você assistir. Porque tá pra circular aí alguma coisa, uma notícia aí dizendo isso. E acusando a mocidade de que a mocidade tá fazendo isso. Isso é uma mentira. A mocidade é uma mocidade da CCB. É uma mocidade santa. Então vão tentar fazer uma correlação entre a doutrina calvinista e a mocidade pecando. Vão inventar essa falácia. Quando chegar nos seus ouvidos, você fala: não, isso não é verdade. Então, tudo isso que eu falei aqui em aula, você não é obrigado a concordar. E aliás, eu imploro para você não concordar. Mas eu imploro também para você tentar entender o conceito. Por isso que eu ministrei uma aula aqui. Se você entendeu a aula, e quando alguém tentar te enganar, você vai falar: não, ó, eu não concordei com o que foi falado em aula, mas eu entendi o conceito, e esse não é o que você está falando aí. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou falando, implorando para não concordar? Porque a perseverança dos santos é uma doutrina dentro do calvinismo, dos 5 pontos. E o calvinismo, nessas questões soterológicas, são questões secundárias, porque tem gente que é calvinista, tem gente que é arminiano. Isso muda alguma coisa? Ele faz um crente melhor ou menor? Não. Só faz você um crente. E nós somos irmãos em Cristo e vamos herdar a vida eterna. Só isso, meus irmãos. Tá bom? Outra coisa, até domingo tem uma novidade muito boa que eu vou lançar no meu canal, que vai ser um curso lá na região de Jandira. Vai ter encontros presenciais. Vai poder acessar remotamente pessoas de outro estado. Um seminário bem 6 meses de aprofundamento bíblico de 6 meses. A gente vai se aprofundar biblicamente sobre vários assuntos. E eu acredito que vai ser muito bom. E vai ter um teor acadêmico, mas também vai ter um teor pastoral. E vai valer a pena. E com o certificado de uma escola lá, vocês vão entender tudo. Tá? Vai entender tudo. E se Deus quiser, vai ser só glória e bênção. Tá bom? Dito isso, eu também estou para lançar, até domingo eu lanço, que eu vou lançar aqui no YouTube, de forma gratuita, o meu curso
sobre o meu curso sobre história da igreja. Tá bom? Eu vou ministrar um curso de história da igreja aqui para vocês. E vai ficar muito bom e eu espero que vocês gostem. Tá bom? Então aguardem, aguardem. E as outras coisas que eu deixei para trás, gente, eu não abandonei não. Eu vou retomar. Tá bom? Então gostou do material, gostou da aula, curte, compartilhe, se inscreva no canal, seja membro. Deixe seu comentário positivo, que você ajuda muito o canal a crescer. Estamos quase chegando a 5 mil. Quase. 5 mil. E eu sempre comemoro. Por quê? Porque 5 mil é metade de 10 mil. Cheguei na metade de 10 mil. Eu penso assim. Tá bom? Então bora lá, gente. Vamos crescer, divulga aí entre os amigos. O canal tá quase chegando a 5 mil, se Deus quiser. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Hashtag 50 mil manos estão vivos e firmes e fortes até o final. Guerreiro de fé. Tá bom? E eu te espero na próxima, querendo Deus. Amém.